Olá, iniciamos mais um programa, um podcast, É Simples Assim, Toninho. E hoje eu recebo o Francisco, Chico da Alimentação, Sindicato de Alimentação de Guarulhos e região. Bem-vindo, Chico. Bom dia, Toninho, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Espero que hoje saia uns bons papos aqui, né? Vamos bater um papo legal. E a primeira coisa que eu quero saber do Chiquinho, que eu não perguntei para sindicalista nenhum que aqui teve, você vai ser o primeiro a responder isso. O que te levou a entrar no movimento sindical? Como que foi isso? Toninho, isso foi... Eu, moleque ainda, jovem, de 19 anos, 18, 19 anos, em 86, quando entrei no Caiova. Entrei no Caiova em 85, em 86 o Castorino veio com a chapa de oposição lá no sindicato e me chamou para fazer parte. Eu nem sabia o que era sindicato, nem sabia o que era isso. Quando o cara me procurou, olha o que é isso. Isso é só, os sindicatos são uma instituição que cuida dos direitos dos trabalhadores, tal, benefícios, etc, etc. E me interessou, sempre fui um moleque assim, dentro de pequeno, sempre fui assim, bem ativo assim, as coisas que... boa, né? Mas você não sabia nada de sindicato? Nada, não sabia o que era, nem o que era. Ou seja, o salário que você recebia, os benefícios que tinha, você não tinha nem noção que isso era fruto de um movimento sindical. Não sabia de nada. Foi tanto que quando ele falou, não, é para garantir os direitos trabalhistas de vocês e alguma coisa a mais, e você vai fazer parte a conquistar isso junto com a gente. Eu estou dentro. Tudo que é coisa boa, que vem coisas boas, que vem trazer frutos bons, resultado e tal, aí estou dentro. Não saía, fui aprendendo no dia a dia. Todo dia eu saía da empresa às 5 horas, às vezes saía às 6 horas, às 7 horas. Quando eu saía mais cedo, ia direto do sindicato já para procurar saber qual é o meu papel como dirigente sindical naquela época, o que eu tinha que fazer. A primeira coisa que ele falou, você nunca se deve identificar por enquanto que você é diretor do sindicato, que se você ficar sabendo, eles vão te mandar embora. Olha, tinha isso. Tinha isso. Não tinha estabilidade naquela época, não? A estabilidade tinha, mas era uma coisa assim que tava, o movimento sindicato ainda estava começando a aparecer assim. Em que década? Na década 82 foi quando, né, houve a revolução, né, do movimento sindical lá no ABC, todo mundo sabe daquelas greves do Lula e tal. E em 85 que as empresas estavam começando a aceitar o dirigente sindical já nas bases, né? E foi nisso aí. Aí eu comecei a trabalhar, depois que engajei mesmo no sindicato, aí comecei a me divulgar como dirigente sindical e a coisa já começou a mudar. Já começaram a olhar para mim com outra visão. Esse cara não pode encostar em ninguém. A visão era essa. Toma de conta do Chiquinho e não deixa ele em tal setor, não deixa visitar ninguém dentro da empresa. Então começou aquela perseguição. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Eu digo, se dane, eu não vou ficar preso. Né? Eu saía, dava meu jeito, ia visitar todo mundo, transitava todo o setor e foi assim que eu comecei. Engajei no sindicato e estamos aí até hoje. E nessa luta até hoje? Nessa luta até hoje. E você sabe que tem muita gente que, assim como você, não tinha nenhum pingo de noção dos benefícios que o sindicato trazia, ou seja, melhor falando, que aquele vale-refeição, sim, o transporte, uma cesta básica, assistência médica e, dependendo do tipo de cobertura que aquela assistência médica dava, porque também isso é negociado, até então você acreditava que era coisa da empresa. Sim, né? sim. Não, aquela empresa ali, nossa, vou para aquela empresa, porque aquela empresa, mas você não tinha noção que por trás de tudo aquilo, quem mantinha aqueles benefícios era o sindicato. Era o sindicato, era os trabalhadores, a organização dos trabalhadores junto com o seu sindicato. Nós tivemos, né, depois desse período que eu entrei no sindicato, um detalhe, quer dizer, eu vim ser dirigente sindical em 92, de 80 até 92 eu era só um ativista sindical, um filiado. Quando eu falei que não podíamos divulgar que eu era um ativista sindical, não era diretor ainda, né? Só corrigindo aí. Então eu teria que ter esse cuidado de eles não saber que eu estava fazendo parte do sindicato, como levando as informações, né? Era tipo um agente secreto das organizações. Não podia. E dentro desse período de 85 até os anos 90,
Nós fizemos 2 greves no Caiova, justamente reivindicando uma cesta básica que lá não tinha, na época, e reivindicando a mudança de horário de jornada de trabalho. Nós trabalhávamos 8 horas e só tinha meia hora para refeição. Certo. Isso foi a primeira briga, as primeiras conquistas que eu tive assim, dentro no sindicato, como ativista na época, foi as primeiras conquistas que nós tivemos lá dentro da empresa. Conseguimos a cesta básica, parei muito o dia a empresa e conseguimos também o horário, mudar o horário, ter 1 hora de refeição, que a empresa tinha 800 trabalhadores na época, um refeitório só não dava para almoçar. 800 trabalhadores para almoçar em meia hora. Não tem como. Mesmo assim, você começava às 10 horas da manhã, se viu o almoço e ia até 2h30 da tarde. Não tinha como. Foi as primeiras conquistas já do movimento sindicato, foi lá essa luta, a cesta básica, a jornada que mudou. Aí daí veio começar aquela jornada de sábado sim, sábado não, né? Aí já com o tempo já foi mudando, já conseguimos já de segunda a sexta. A gente começou a convencer as empresas, o patrão, que nem trabalhar um sábado daria lucro para a empresa. Ele fizesse essas contas direitinho para ver se é isso mesmo. Talvez de segunda a sexta, com a jornada esticada mais um pouquinho, daria mais lucro do que você vir trabalhar um sábado. E isso foi. E as empresas até hoje, quer dizer, a gente ainda consegue ainda, coisa ou outra desse tipo, né? É negociar. Ainda um pouco dentro da sua história, na entrada do movimento sindical, você disse que não tinha nenhum tipo de conhecimento que o sindicato fazia, você acabou entrando, abraçou o convite para entrar no movimento sindical, procurou conhecer melhor, ou seja, você tinha sua jornada de trabalho, saía do serviço, ia para o sindicato com a intenção de conhecer mais. Sim. Você tinha amigos dentro da empresa, porque quando você está na empresa, você cria aqueles colegas, aqueles amigos, aquele pessoal que é do dia a dia, aquela coisa toda. E quando eles ficaram sabendo, porque de alguma forma acaba sabendo. Sim. Né? Pode ser que a direção da empresa não saiba, mas os colegas ali acabam sabendo. Não, sim, com certeza. Isso aí Qual foi a reação deles? Pô, Chiquinho, você é louco? Você tá doido, tá mexendo com esses caras aí? Não, sai daí, não sei o que e tal. Para minha surpresa, cara, foi bom demais que quando eles começaram a saber o Chiquinho, eu faço parte do sindicato, então... aí eu comecei a fazer um trabalho, não tinha sócio naquela época, nós não tinha sócio. Para você ter uma ideia, o Castorino foi eleito, eu acho que não tinha nem 50 sócios na época. Ele precisava pelo menos da diretoria, em 86, a primeira vez que ele fez a chave da Revolução e ganhou o sindicato, que até aí não era sindicato, era uma associação, né? Naquela época era muito isso, você primeiro abriu uma associação e tal, e aí depois virava sindicato. Nessa época era isso. Aí o Castorino começou a dizer, Chico, nós temos que fazer sócio, mas você tem que fazer o sócio escondido. Você não pode divulgar, porque cada sócio que você fazer, você tem que vir pagar no sindicato. Eu tenho minha carteirinha até hoje, tenho alguns comprovantes. Todo mês eu tenho que vir pagar minha mensalidade lá no sindicato. Muitos companheiros que não queriam vir, eu digo, não, me dá o dinheiro, que eu pago as contribuições de vocês lá, e eu trago só o recibozinho. E eu fazia isso. Então eu fiquei já fazendo esse decâmbio aí dos trabalhadores que não podiam se apresentar ainda, não podiam se divulgar. Aí comecei a fazer esse trabalho, você tem uma ideia que quando na primeira eleição que eu participei, que entrei em 92, eu já tinha feito 600 sócios no Caiova, tinha 800 trabalhadores, 600 já era afiliado. Que só trabalho de formiguinha. Formiguinha. Aí o Floresvaldo veio junto, né? Também o Floresvaldo veio junto nessa época. O Floresvaldo já tinha entrado com o Castorino já em 86. Não, em 86 não, o Floresvaldo veio em 89, que foi a segunda eleição já do Castorino. Aí começamos esse trabalho juntos, sei que na nossa eleição, só do Caiova já tinha 600 sócios. Só do Caiova? Só do Caiova. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Depois da primeira... Me chamou a atenção uma coisa que você disse agora, pessoal, que eu acho que é legal ressaltar. Você está dizendo que o pessoal queria contribuir e não tinha como ir mostrar a cara, né? Mas que você levava. Eles queriam contribuir. Queria contribuir. E hoje eu vejo ao contrário, eu acho até meio... Eu não tenho, vou ter que falar um negócio desse. Eu vejo um pessoal que vai levar carta de oposição ao sindicato para não ter desconto de R$7, R$8, R$9.
O cara gasta R$14, R$15 de combustível, de transporte. Alguns chegam de Uber para levar a carta de oposição, sendo que ia ser descontado por ano R$7, R$8 de uma taxa, pagamento lá, R$7. Ou seja, o cara paga 15 para não pagar 7. Olha que diferença da época que o pessoal queria, sabe? Entendia a importância do sindicato. Você acha que essas pessoas não têm ainda noção da importância do sindicato? Toninho, ou tem a noção e prefere ficar montado nas costas daquele que paga, daquele que ajuda, daquele que sustenta, né, na verdade, o seu sindicato? Tem, Toninho. Eu digo para você assim, parte do trabalhador não querer contribuir, a parte de culpa são próprio da gente, os dirigentes sindicais. Se afastou muito das bases, se afastou muito do trabalhador. Eu confesso para você, hoje eu estou um pouco afastado do trabalhador. O que eu fazia antes, hoje eu não faço nem a metade. Até por a circunstância do desenvolvimento do que está seguindo o movimento sindical, as empresas, o desemprego. Então começou a voltar aquela repreensão de novo para os trabalhadores. Falta de emprego, isso dá medo. Então, às vezes as pessoas querem contribuir, querem participar do seu sindicato, mas tem medo de perder o seu emprego e não vai arrumar outro. Isso é uma realidade. E naquela época não, era diferente. Se você andando na rua, assim, do trabalho para casa, eu presenciei isso, que pessoas me abordaram: você não quer trabalhar comigo? Eu digo: não, estou bem empregado. A Borlin, na época, eu tinha acabado de sair do trabalho, fui lá fazer a entrevista, ele me chamou. Não fiquei lá porque não passei dos exames, já problema que eu tinha do rim. Então era bom, você tinha. Tanto que nós fizemos as assembleias que a gente fazia, final de ano para os acordos, a gente lotava o sindicato nosso não cabia o pessoal, mas usava o sindicato dos condutores do veículo, que lá tem mais espaço, para botar 1000 trabalhadores lá dentro, nossa assembleia. Só do Caiaba vinha mais que metade. Mais do que a metade. Então a gente tinha, mas era esse trabalho de corpo a corpo, e você tá no dia a dia, e eu trabalhava, quando vinha de manhã, eu tomava café na mesa lá junto com eles, na minha mesa, era 7, 8, o tamanho das mesas que tinha, o pessoal conversando, procurando as informações, aí, como é que tá lá, como é que vai ser o aumento, o que eu também vindicando, então, cara, tá bom, vai ser isso, aquilo. Quando a gente voltava às assembleias, que o Castorino deixava liberado assim, e para o sindicato, vocês decidem o que vocês vão pagar. Aí o Castorino, naquelas épocas de inflação alta, que era de 100 e tantos por cento, né? Aí o Castorino: não, deixa, dá 10% do sindicato. Não, Castorino, 10 é pouco. Vamos deixar para o sindicato esse ano, nós vamos assinar 25%. Então 25% é para descontar em folha para o sindicato. Então, quer dizer, era uma coisa que você tinha um reconhecimento, você tinha, né, do trabalhador. Era uma coisa muito, muito boa. Aí, quer dizer, essa é a essência do trabalhador com o sindicato. Quem foi perdendo mais foi mais agentes, dirigentes sindical. Então esse tete a tete, esse papo ali, né, na hora do café, na hora Eu peguei isso como exemplo, na minha época de sindicato, que me afastei. O Castorino me afastou em 93, para mim trabalhar na federação. Era uma época de chamados bate-pau. O Castorino me afastou e eu topei. Ele falou: não, o diretor hoje que está aqui, a nossa diretoria aqui, que pode dar essa contribuição à federação, é o Chico, porque o Chico, ele tem o jogo de cintura dele, ele vai para cima mesmo, ele não tem medo, então vou mandar ele. A diretoria foram contra me afastar da empresa, para ir para a federação. O Castorino: não, vou afastar ele, e devo isso a Castorino até hoje, uma gratidão que jamais eu vou esquecer. E ele me afastou pelo mandato todo já. Ele ficou efetivamente no movimento sindical ali na linha de frente. E o trabalho da federação durou uns 2 anos só. Todo dia nós estávamos na empresa, parando na empresa, todo dia nós estávamos levando porrada de alguém, do trabalhador, da polícia. Então, era uma coisa que, para mim, foi uma aula muito boa, que eu aprendi muito. A hora de recuar e a hora de enfrentar, né? Então, eu comecei a aprender já bem jovem com isso aí. E isso hoje
Você não tem mais o quê? Você pega um diretor de base hoje, pô, o cara deve falar bem do seu sindicato, ele vai falar mal. O próprio dirigente, como é que você vai... Ele não dá tiro no pé. Como é que você vai ter mais conquista? Você vai ter mais aquele trabalhador efetivo vindo visitar o seu sindicato, vindo nas assembleias, ou vindo para as festas e tal? Não vem. Então tá faltando isso do sindicalista de novo. A gente retornar às bases de novo e bater. Foi como lá no começo, não foi difícil? Foi difícil, a gente conquistou. Graças a aqueles movimentos das épocas de 85 até os anos 2000, que foi tudo conquista. Hoje, você não tem mais avanço. Você estagnou ali. Hoje você mantém, quando dá para manter, você mantém. Quando não dá, você retira. Hoje, o que está acontecendo nas convenções são isso. Vamos manter? Vamos bater? Vamos bater, vamos segurar? Não vamos arredar. Benefício nenhum pode ser retirado. Mas infelizmente não funciona assim. É uma luta, né? É uma luta constante. Nem tudo a gente consegue manter, tem que ceder. Bem, dentro desse assunto que está me chamando muita atenção, que é a questão de comunicação sindical, porque o dirigente na base, que sabe se posicionar, que sabe falar, né? Tem jogo de cintura, sabe o que dizer e a hora que deve ser dito e a hora que tem que ficar quieto, né? Porque às vezes o silêncio fala muito mais. Hoje falta isso. Falta. E como a gente vai corrigir isso, Chico? Porque precisa corrigir, né? Nós estamos caminhando, nós estamos aí com uma pauta. É um assunto muito delicado, que é a reforma sindical, mas estamos com uma pauta e essa pauta ela deixa bem claro que o diálogo, né? O cerne dessa pauta deixa bem claro que o diálogo entre sindicato e trabalhador vai ter que ser mais afinado, né? Então, você me contando o que outrora, o que lá atrás acontecia, aquela conversa, aquela vontade do trabalhador de estar perto do dirigente sindical para entender o que está acontecendo e assim fortalecendo o movimento, isso vai ter que voltar. Sim. E qual o caminho para isso, Chico? Entendeu? O caminho é trabalho, cara. Não tem outra solução, não. É trabalho. O dirigente sindical tirar a bunda da cadeira e voltar para as bases. Não ter outros caminhos aí, mostrar serviço, trabalho e conquistar de novo aquela essência que o trabalhador tinha com o seu sindicato. E hoje está difícil. Já não basta a mídia aí que detona a gente. Acontece um fato num sindicato específico, olha o sindicato. Você sabe disso, você trabalha na mídia, você sabe como é que é. Então, quer dizer, a gente tem que ir para esse combate e falar para o trabalhador e conversar com ele diariamente e dizer, cara, não é assim que funciona. Cada sindicato tem a sua maneira de funcionar, apesar de ser tudo, deveria ser tudo uma convenção só, porque são todos trabalhadores, mas cada sindicato tem uma convenção diferente do outro. Sim. Né? Então, quer dizer, e a realidade de cada segmento, né? Exatamente. Cada segmento é uma realidade totalmente diferente. Eu confesso para você, quer dizer, um segmento que devia ter um dos melhores salários seria a alimentação. Porque sem alimento ninguém vive. Exato. A gente depende do alimento. E não é. Quer dizer, por mais luta que a gente faça, por mais luta que a gente estamos enfrentando, a gente não consegue avançar mais. E se não lutasse, estaria pior. Estaria pior. Se você deixa para lá, estaria pior. Então, todo dia a gente mata um leão, todo dia, para manter, pelo menos, o que foi conquistado nesses 50 anos de sindicato aí. E de muita luta. E de muita luta. Quer dizer, então quase o cara... Você vai na volta da empresa, fecha um acordo, essa inflação maquiada aí, com 3%, você chega com 5%, cara, mas só isso, cara. Você acha que ele está contente com isso? A gente tem que dar graças a Deus que conseguimos isso ainda. Ainda consegue repor a inflação. Conseguimos repor a inflação, que muitos não estão conseguindo. E a gente, graças a Deus, ainda estamos conseguindo manter essa inflação. Esse ano já está melhorando um pouquinho mais, já algumas coisas de aumento real a gente já está conseguindo em algum setor. Então, está começando a engatilhar de novo. Agora, o que a gente precisa é isso, ter o respaldo de novo do trabalhador para que você tenha mais forças, que você seja mais fortalecido numa negociação. Todo mundo sabe que hoje as negociações não tem mais a presença do trabalhador, sindicato e empresa. Quer dizer, a parte principal que diria estar lá, não queremos isso, queremos mais, queremos isso, queremos aquilo.
não está mais cobrando. E aí fica difícil. Aí fica difícil, tá? Então, quer dizer, se não voltar a trabalhar de novo, a insistir, bater na porta de fábrica, conquistar aquele trabalhador, ser filiado, que a luta são vocês. Sem vocês não tem luta, cara. E como se prepara sindicalista? Porque nós temos realidades bem diferentes. Sim. Nós temos a velha guarda, Sim. o sindicalismo, né, que sabe, já sabe a cartilha, sabe a lição de casa, com exceções de alguns, né, que já não executam a mesma função. Eu não estou dizendo nem por questão física, nem por questão de saúde, eu estou dizendo porque realmente não fazem mais. Você tem conhecimento, a gente sabe disso. Sim, né? sim. Aliás, é uma luta muito grande dos sindicatos sérios, dos sindicalistas sérios, em relação a esses que não fazem, não executam e acabam até, de certa forma, manchando né, o movimento sindical. Essa renovação, ela é necessária. E quando eu falo renovação, eu digo novos quadros no movimento sindical, formar novos sindicalistas, né? Investir em formação, mas em todos os sentidos, né? Não só politicamente, não é só trazer alguém de uma base, porque aquela base é importante, precisa ter representatividade, você traz por trazer, não, mas escolher. Que nem quando te escolheram, encontraram em você potencial para o movimento sindical. Não, esse vai contribuir no movimento sindical, ele tem perfil para o movimento sindical, ele vai somar para o movimento sindical e investir em você. Sim, sim. Fizeram investimento. Hoje o Francisco é quem é respeitado, tem o seu conhecimento que hoje passa para outras pessoas, né? Portanto que está aqui conversando comigo, batendo um papo. Como fazer para que essas novas cabeças, né, cheguem e como escolher, Francisco? Já que você disse que o sindicalista está distante da base. Tá. Como que soluciona essa equação aí? Daniel, voltar um pouquinho ao começo, né? Quer dizer, quando eu comecei lá em 85, depois que eu entrei no sindicato, eu vi toda a preparação para aquela diretoria. Naquela época tinha esse trabalho de primeiro se preparar o dirigente sindicato para depois ir para a base, para você saber se comunicar, para você não falar coisas que não tem contexto, não tem contexto, não tem conteúdo. Então, quer dizer, tinha toda essa preparação. Aí eu mesmo fiz mais ou menos uns 10 ou 15 cursos de preparação do dirigente sindical. 10 a 15 cursos de preparação para dirigente sindical. Olha para vocês verem como a coisa é séria. Entendeu? Trabalhador, o negócio é sério. É sério. Não tem como alguém defender os seus interesses sem ter preparo. Exatamente. Não é isso, Francisco? Então, aí hoje todos os sindicatos estão devendo isso nas suas diretorias. Nós agora estamos aí numa federação construída nós fizemos parte e nós já estamos cobrando isso. E nós já vamos estar, a nova federação aí, a FITIASP, já está voltando a essa preparação de dirigente sindical, até de dirigentes já mais de 2, 3 mandatos que nunca tiveram um curso. Tá vendo? Nós temos na nossa... Então aí é um tempão Nós temos algum na nossa diretoria, porque quando nós pegamos o sindicato agora, quando eu fiz a oposição ao Baré, a primeira coisa que nós fizemos com a diretoria que veio foi um curso de 3 dias. Chegamos, pegamos um pessoal todo novo, um pessoal todo sem saber muito bem como é que funciona. Fizeram um intensivão mesmo. Nós temos que preparar essa diretoria, Paulo, por quê? Porque essa diretoria está totalmente crua. Você sabe que montar uma chapa de oposição, você não vai montar assim com pessoas que você tem tempo para você estudar a pessoa, para você ver o que aquela pessoa representa dentro da tua empresa, o que aquele, né? Que se o trabalhador gosta dele ou não gosta, então tem tudo isso. Mas como eu já vinha há uns 4 anos preparando essa oposição, então eu já tinha todas as peças, porque eu já tinha estudado esses diretores que hoje estão com a gente, nesse perfil. Mas por que eu escolhi esse pessoal nesse perfil? Porque eu passei por esse processo e comecei a conhecer como funciona uma diretoria de sindicato que possa ter sucesso, ter avanço, ter conquista. É dessa forma, é você ensinando os seus colegas de trabalho ali
como conduzir o sindicato. Que aí a engrenagem funciona, que aí você não vai atropelar o outro. Você vai buscar mais conhecimento para te ajudar. Hoje, eu confesso para vocês, esses meninos que estão com a gente hoje, eles têm um conhecimento que tem coisa que eu não... Por quê? Porque eles pegaram a proposta, abraçaram, e ele falou, cara, se você quer ser um bom dirigente sindical, você pesquisa. Se você estiver parado na mesa, não fique parado, não tem nada para fazer, vai lá. Vai ler a convenção. Vai ler a convenção. O primeiro passo é esse. Primeiro você tem que saber todos que tem uma convenção que foi assinada pelo sindicato. Esse é o primeiro ponto, para você não dar bola fora. Então, se você tem isso já, e o trabalhador faz uma pergunta e você tem a resposta, cara... credibilidade já fica lá em cima. Lá em cima. Eu perguntei e ele respondeu. E também não tem problema nenhum você receber uma pergunta e falar assim, olha, eu não tenho a resposta agora, vou me informar melhor e te respondo. Não pode deixar de responder. Exatamente. Não pode deixar de responder. E é isso que está dando certo, e nós temos essa diretoria bem eficaz mesmo. É por causa disso, porque a gente cobra. Nós temos um presidente, o Paulo, é um cara que cobra isso. Cara, eu não tenho... O que eu quero é se você aprender mais do que eu para me ensinar, porque eu sou o presidente, não sei tudo. Eu preciso do apoio de vocês. São vocês a minha base, são vocês o meu alicerce, é vocês que vai dar o sucesso da entidade. Só a diretoria, não é o Paulo, não é o Chico, não. Se a diretoria não tiver em sintonia, trabalhando junto, respondendo junto, dá errado. Então, graças a Deus, nosso sindicato hoje, o Sindicato da Alimentação, tem isso de bom. Porque todos os diretores que estão lá são capacitados, têm capacidade de assumir qualquer cargo e não fica falando besteira, não fica falando bobagem. Eles falam que dentro da nossa convenção nós temos isso e isso. Agora, fora da nossa convenção tem a CLT. Então, tem coisas que não estão aqui na convenção, é porque está na CLT. Não é necessário você estar repetindo uma CLT dentro de uma convenção. Só vai para convenção aquilo que melhora, né? Você vai só, quer dizer, nós temos na CLT, por exemplo, uma hora extra, né? Uma hora extra na CLT é 50%. Aí você vai 60%, 70%, 80%, você tem que ter na convenção. Sempre melhora. Sempre melhor. Então, quer dizer, o que está na convenção, você deixa bem claro para eles, o que está na convenção são melhoria à lei da CLT. Então, isso já é um ponto que já deixa, olha, tudo que está na convenção, pode ter certeza, ele está melhor do que na CLT. Então, são essas coisas básicas que você já pega e observa, já não está falando coisa que... Bem, essa forma de agir vai transformando o sindicato num sindicato mais saudável. Sim, né? Sim. A partir do momento que o dirigente sindical está preparado. Sim. Preparado, aquela coisa toda, isso é importantíssimo. Que o dirigente sindical esteja preparado para dialogar, conversar com o trabalhador na porta de fábrica. Com certeza. Antigamente era comum a gente parar caminhão, aquela coisa toda, e já entrar em estado de greve logo em seguida, aquela coisa, mas o sindicato vem dialogando muito. Sim. Até chegar nesse ponto demora, né? Hoje demora. Mas a visão que as pessoas têm, principalmente o trabalhador e aquelas pessoas que não conhecem sindicato de jeito nenhum, é do sindicato anarquista, né? O sindicato baderneiro, aquele que vai para a porta de fábrica fazer greve, sem se preocupar que vai causar demissão, porque greve na cabeça do pessoal causa demissão. E sindicato não é nada disso. Não. Há uma negociação, uma conversa. Antes de ir para a porta da fábrica fazer paralisação, dialogou muito. Sim. Conversou muito. Né? É assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona. Quando você faz um movimento na porta da fábrica, já que você já teve todas as reuniões, estourou todos os limites, estourou todas coisas que você pode estar fazendo, né? Aí só resta a paralisação. Convidar o trabalhador, fazer a assembleia e dizer, olha, chegamos a isso, nós estamos querendo isso. Mas foi muitas reuniões para a gente chegar aqui. Como não chegou aonde nós queremos, os trabalhadores, vocês, o sindicato queria, nós viemos consultar a base para saber como que vai fazer. Como vai fazer. Vamos segurar isso ou vamos para greve?
Aí quem vai dizer que vai pagar é o trabalhador. O sindicato, acho que ele não tem de chegar, não, vamos parar porque não está bom, não. Eu acho que quem dá a palavra final tem que ser o trabalhador. Ele que está lá dentro da máquina, ele que sabe a necessidade, ele que sabe o que tem que ser feito, o que tem que melhorar. Eu acho que sim, tem que ser o aval dele. Nunca o sindicato tem que tomar essa decisão, não. O sindicato representa o sindicato representa o trabalhador. Trabalhador. E como eu já disse aqui antes e vou repetir, sindicato é feito de trabalhadores. Sim. Francisco é um trabalhador. Sim. Importante dizer. O presidente do Sindicato de Alimentação, Paulo, é um trabalhador. Né? A diretoria que compõe o Sindicato de Alimentação são trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores, né? Que abraçaram uma causa e, por abraçar essa causa, você tem os benefícios que você tem. Aqueles que já vêm de muito tempo, o sindicato luta para fazer a manutenção dele. Outras situações foram melhoradas. Sim. Vou dar um exemplo. Passamos, infelizmente, por uma pandemia horrível, né? Em que o sindicato teve que agir rapidamente em todos os sentidos. Na questão da saúde do trabalhador, o sindicato agiu rapidamente. Na questão nacional, sim, por exemplo, a ajuda nacional que foi dada, aquela coisa toda, aquele valor, o sindicato lutou porque queriam dar 100, 200 reais, sei lá quanto que era. O movimento sindical foi lá e brigou para que não, seria impossível aquele valor, então o sindicato agiu. Outra coisa que o sindicato agiu rapidamente foi na questão do home office. Rapidamente o sindicato agiu e vem agindo de uma forma de regulamentar, de uma forma do trabalhador não sair no prejuízo, né? O sindicato até pensou naquela questão, bem, o trabalhador vai trabalhar de casa, estou falando no nível de administrativo, essas coisas, né? Vai trabalhar em casa, ele vai gastar energia, né? Ele vai gastar isso. Não, como nós vamos compor esse negócio? Então, a importância do sindicato, você vê. O sindicato sai na luta, sai na defesa. Chiquinho, estamos chegando quase ao final e eu ainda quero saber uma coisa sua, que é a provocação. Eu te falei isso, que eu ia provocar. E aí você fica à vontade de responder ou não. Falar, Toninho, pelo amor de Deus, sai pra lá, não vou falar nada disso. Ou soltar o verbo. Você fica à vontade. Sindicato e política. Sindicato e política. Tem alguns que dizem que nem é água e óleo, não se mistura. Outros falam que é a composição perfeita para o equilíbrio da sociedade, que é uma necessidade que o sindicato, sim, esteja envolvido na política. Quando eu falo envolvido na política, é ali, em cima, de repente até levantando representantes, tanto a nível municipal, estadual como federal, para que os interesses dos trabalhadores sejam defendidos. Existe um limite para estar envolvido? Não existe limite? O sindicato tem que entrar de cabeça mesmo? Como você vê isso? Toninho, eu vejo isso sim, porque a política, ela é feita dentro da tua casa. Se você não tem uma boa política com tua esposa e seus filhos, já começa por ali. A coisa não dá certo. Não é diferente da política e sindicato. O que tem que ter na política e sindicato é a dosagem certa, é você não se envolver nos assuntos dos trabalhadores para política. Você tem que absorver da política o que é de bom para o nosso trabalhador. Não você levar o que nós temos de bom para a política. Eu acho que ela tem que ser o verso, que a política ela tem que nos ajudar a melhorar as nossas condições de vida, o nosso salário, as nossas leis. Vou dar um exemplo bem claro, quer dizer, como fizeram com a nossa reforma trabalhista. Então, para você dar um exemplo, aí isso aí ajuda, quer dizer, o movimento sindical tem que apoiar uma atitude dessa? Não. Então, quer dizer, aí a política, nesse sentido, a política ela não serve para o movimento sindical. Então, se você souber fazer a dosagem política e sindical, política partidária, e você souber trazer as coisas, observar as coisas boas que vêm da política para os nossos trabalhadores, para a população, isso é ótimo. Você tem que estar junto. Agora, quando só vem do lado de lá, só tirar e querer prejudicar os trabalhadores, isso não é bom. A política não é boa para o movimento sindical dessa forma. Ela tem que ser boa dentro de uma vaga que tem um equilíbrio para os dois lados. Então, a presença do sindicato nas esferas da política municipal, estadual e federal, ela contribui para o bem-estar do trabalhador. Com certeza, porque quando você está fora, você não tem participação.
Você não tem alguém que você precisa de... nós temos exemplo, cara, o Paulo ele foi secretário aí do governo Guter, e quando ele viu que a coisa estava caminhando para um lugar que não era o nosso propósito, o que é que ele fez? Prefeito, muito obrigado, mas estou saindo, não quero mais ser secretário não. A coisa não estava caminhando do jeito que nós combinamos. Eles saíram. Então, quer dizer, essa coisa que tem que observar na política é isso. Não é porque o cargo lá é bom, paga um salário bom, sim, é bom, mas aí, é bom para você. E aí? É bom para o trabalhador? É bom para o trabalhador? É bom para o movimento sindical? É bom para o movimento sindical? Não é, então, quer dizer... Isso é interessante. Isso que tem que observar. Então, quer dizer, nós temos essa dosagem sim, porque nós participamos, nós tivemos lá, né? E na hora certa tivemos que dizer não para ele também. Disse, não, prefeito, você já está misturando as coisas. Nosso combinado era administrar junto. E quando se fala, vamos administrar junto, não é só um lado ganhar. Os dois têm que ganhar. Então, quer dizer, a gente precisa de um benefício para o trabalhador, uma melhoria para uma empresa, para gerar mais emprego, você tem que ceder. E isso estava dando certo, até o momento que chegou lá e disse, olha, isso aqui não dá mais, isso aqui não dá mais. Então, já não está dando mais para os nossos trabalhadores, então estou fora. Deu baixa lá e saiu fora. Então, essa é a dosagem do sindicato político, ele tem, os dirigentes têm que ter essa dosagem, têm que ter essa noção que o que é bom para os nossos trabalhadores e o que é bom para a política. E o sindicato, quanto mais representante ele tiver, melhor para ele. Com certeza. Hoje a representação é muito pequena. Muito pequena. É quase que zero. Aqui no município mesmo nós temos o quê? Você tem lá em cima, se nós tivéssemos 50% dos deputados defendendo os trabalhadores, você acha que nós estaríamos nessa situação? Situação não estaria. Então, quer dizer, isso não é em todo lugar, é lá no Senado. Bancadas, né? Agronegócio, é bancada... Exatamente, então é aqui. Quer dizer, a única bancada que não consegue eleger suficiente para defender é dos trabalhadores, cara. Está errado. Não sei, eu acho que é isso que... Do começo aqui. Eu acho que falta isso, a presença do dirigente mais repetida mesmo, assim, ó, batendo na tecla que você tem que votar no trabalhador, pô. Se nós queremos ter algo melhor, nós temos que ter a nossa bancada além da dele, para poder a gente aprovar o que é de interesse dos trabalhadores. Agora não consegue aprovar nada que vem de interesse dos trabalhadores, porque as maiores bancadas são patronal. Aí fica difícil. Então a política é isso. Então, e o trabalhador acaba votando no patrão, né? Votando no patrão, não tem jeito. E vota fácil, né? Fácil, ele não pede nem nada, ele não dá nem nada em troca, ele só chega lá, ó, quero teu voto, ele só olhar, pô. Ele já imagina, se eu não votar, o que é que vai acontecer comigo? Pois é. É isso que tem que ter. As coisas, enquanto os trabalhadores, a gente, trabalhadores, não ter essa consciência que se nós não votar em nós mesmos, nós nunca vamos ter aquilo que a gente queremos. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente. O que nós desejamos para nós não é para nós, para o Chico, não é para o Toniano, nós que desejamos para a população, para a nação. É diferente dos caras, os caras desejam aquilo para eles, que vem beneficiar as empresas dele, que vem beneficiar o negócio dele. Então, quer dizer, é diferente da gente, o que a gente reivindica, o que a gente assina, o que a gente conquista, é para todos que está dentro daquela convenção. Então, quer dizer, é diferente. Então, é isso que está faltando. O trabalhador está faltando ter esses treinamentos e, cara, eles estão certos. Nós temos que votar em quem eles indicar. Né? Então, quer dizer, quando a gente indica um trabalhador lá, que está tentando chegar lá para poder defender nossos interesses dos trabalhadores, é isso que o trabalhador tem que vamos votar neles, vamos ver. Agora, nós nunca tivemos uma bancada em lugar nenhum, nem prefeitura, nem senado, nem... Representatividade que fosse, né? Expressiva. Então, daí, a diferença é essa. Lula no governo, sindicato na rede, deita tranquilo, relaxa, agora nós estamos bem, nós temos lá o presidente que é sindicalista, aí o sindicato pode ficar de boa? Ou você acha que a luta, como que funciona isso? Não. Lula no governo, para o movimento sindical, não mudou nada. Até agora não mudou nada. E eu acho que também não deve ter mudança que muitos desejam. Eu acho que deixando do jeito que está já está bom. Porque quando você inventa, acaba dando errado. Complica, né? Complica. Então, quer dizer, o pedido que eu tenho acompanhado aí sempre, o pedido
da central, né? Que está na linha de frente, eu acho que está certo. Nós não queremos contribuição de volta, nós queremos que... Imposto sindical, não? Não, nós queremos que respeite sim a decisão do trabalhador. Decidiu em Assembleia, que seja válido. Acabou. Você não precisa ter contribuição compulsória, que vota toda aquela pelegada. Carta sindical, na gaveta, entra o dinheiro. Os sindicatos sérios acabam pagando por aqueles que não são sérios. Você tem por aí que quando fez a reforma do jeito que foi feita mesmo, acabando com tudo, o que aconteceu com o sindicato? 10 mil sindicatos foi pro ralo. Acabou. Então, esse era sindicato que representava o trabalhador? Não. Esse é um sindicato que se formou ali no mesmo 3 pessoas. Com interesses diferentes do que deveria ser. E os sindicatos sérios permaneceram. Pelo menos para a gente, lá da Sindicato da Alimentação, nossa diretoria, é isso que a gente quer. Cara, nós não queremos nada. Só queremos que deixe essa coisa do jeito que está. Deixa no artigo que está lá que o trabalhador decidiu na Assembleia que ela seja válida. Ninguém penteia mais, a justiça não está errado, não. O trabalhador decidiu, é a vontade dele. Eu quero meu sindicato e está decidido que é isso. Pronto, eu vou pagar lá 1% para ele e acabou. E ponto final. E ponto final, e não é compulsório. O cara não vai estar votando. Não, hoje o momento, mas esse dia não, no imposto sindical não está votando. Pelo contrário, está votando a vontade do trabalhador decidir se ele quer ou não quer que o seu sindicato represente ele. E é isso mesmo. Que é justo e democrático. Justo e democrático, porque se você assinou essa convenção esse ano, daqui a 12 meses você tem que assinar de novo. Se você não assinar, você não tem contribuição, mano. Exato. Então, quer dizer, você quer fazer o que nós começamos no começo, voltar ativo, voltar a ter o sindicato presente, é isso. Deixa, faz a convocação de assembleia, o trabalhador vem, decide em assembleia o que queremos, ponto final. Assinou ali, saiu dali e acabou. Então, acho que o caminho é esse, não é Lula vir, não, vamos votar, não. Eu acho que também ninguém quer, né? E nem a central estão querendo, a não ser que os caras viram. Não, acho que não. Mas eu acho que essa é a minha opinião e eu acho que está certinho. Mano. Decidiu a Assembleia. Chiquinho, vai pro bola. Guarulhos. Vamos falar de Guarulhos agora. Teremos sindicalista prefeito nas próximas eleições? Que agora que sabe, não tem nenhum nome, não. Não? Falando por aí. Eu fiquei sabendo do Paulo, rapaz. Não, do Paulo não vem não. Não, o Paulo não vem não. Chiquinho, um recado seu para finalizar. Fique à vontade aí. Tânia, primeiramente agradecer aqui a você aí pelo convite, né? Gostei muito desse papo aí. Voltou o passado um pouco, me lembrou algumas coisas boas, né? Do passado e do presente, né? E agradecer aí aos nossos ouvintes que estejam ouvindo aí, que esse é o mais, na minha opinião, o mais correto, o mais justo que a gente tem que fazer. Que sirva para todo esse sindicato, que a gente tem que voltar às portas de fábrica de novo, almoçar com o trabalhador, tomar um café com o trabalhador. Eu peguei numa época assim, que o presidente lá, eu falei que eu era, quer dizer, parecia, não foi o nome, assim, que eu passava fome. Que eu tomava café todo dia numa empresa diferente. Eu sempre que dava 1 vez, 2 vezes por semana, eu almoçava numa empresa diferente. E aquele ali, o trabalhador, pô, o Chiquinho tá aí. Cara, só você chegar no sindicato, de manhã, 5 horas da manhã na empresa, sentar lá na mesa lá e tomar um café com o trabalhador, pô, o Chiquinho tá aqui, o que tá fazendo? Não, me tomou um café com você, cara. Ô, rapaz, beleza. Senta aí, toma um café aí. Ele vai passar o cartãozinho dele, liberar o café pra mim. Então isso pra mim, cara, era a mesma coisa que eu sentia, que ganhei o dia. E isso acabou. Nenhum dirigente sindical vai mais tomar um café com o trabalhador, vai almoçar com o trabalhador. Então, acho que tem que votar isso. Então, deixa aí um abraço para todos aí, um bom dia aí. Toninho, e é isso, tamo junto. Meu agradecimento ao Chiquinho, agradecimento ao Paulo, presidente do Sindicato da Alimentação. Rafael, você é o próximo, hein? Não pode não, hein? Querendo você aqui. Rafael é um bom menino. Que nem diz o Gentili, querendo você aqui. Bom menino, você vai ver que é uma cabeça incrível, Rafael. Rafael, gente boa. Gente, é simples assim. Até a próxima.